Evangelho de Marcos, capítulo número 4, versículo de número 35 e diante. Todos acharam amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar. Acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu queria colocar um tema nessa mensagem, nessa noite. Esse é um texto muito conhecido, e o Espírito Santo nos conduziu a estarmos trabalhando acerca desse tema. E eu queria trabalhar a seguinte temática com a igreja hoje: atitudes em meio às tempestades. Você pode falar para o seu irmão? Atitudes em meio às tempestades. Embora o texto esteja falando aqui de uma tempestade, mas nós iremos falar das tempestades da vida. E nós, irmãos, precisamos entender como que o Senhor trabalha. E só consegue entender como o Senhor trabalha quem experimenta viver uma experiência íntima com esse Deus. Amém? Você pode falar para o seu irmão? Você só vai experimentar como o Senhor Jesus trabalha tendo uma experiência íntima com Ele. Aleluia. A primeira coisa, irmãos, que eu queria descrever com a igreja é acerca do mar da Galileia, onde aconteceu este milagre, que gerou espanto para os discípulos que ali estavam. O mar da Galileia também é chamado na Bíblia de mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré. Ele é chamado de mar, mas na verdade é um lago, e um grande lago, irmãos. E eu fiquei muito impactado com a quilometragem desse lago. Ele tem um comprimento de 21 quilômetros. Ele tem uma extensão por metro quadrado de 166 quilômetros. É grande demais, ele é tão grande, tão extenso, que é confundido com o mar mesmo. E eu estava meditando acerca disso. Eu fui pesquisar a área geográfica do município de Mesquita. Todo mundo conhece, né? Falei: Jesus, 41 quilômetros quadrados. Dá para caber muito Lago da Galileia dentro de Mesquita. Nilópolis, irmãos, menor ainda, 19 quilômetros quadrados, dá quase 10 Galileia dentro de Nilópolis. Japeri, 82 quilômetros quadrados. Nova Iguaçu é o que ganha, 520 quilômetros quadrados. É só para que nós possamos ter uma dimensão do tamanho deste mar, do tamanho deste lago. E nós, em todo o município de Nilópolis, o pessoal que mora em Nilópolis aqui, né? É quase 10 vezes maior. Então é grande demais, para você ter uma ideia. Queria perguntar se todos que estão aqui de Nilópolis conhecem todos os cantos de Nilópolis? Não? É pequenininho, né? Rapaz, a gente vai pregar em alguns lugares em Nova Iguaçu. Eu sou de Nova Iguaçu. Eu falo: Jesus, eu estou com 39 anos, nunca vi neste lugar.
Nova Iguaçu. Quando Cristo nos nomeou para a nova cidade, eu estava na porta da igreja de Veca, porque a Natália foi no culto lá, meus irmãos, meu irmão, né, minha cunhada era de Veca. E rapaz, quando o bispo falou, igreja de nova cidade, eu falei, Jesus, o que é isso? Eu pensei que a cidade nova é no centro do Rio. Como é que eu vou fazer para chegar lá? Não sabia que em Nilópolis tinha nova cidade. Aí quando eu descobri, falei, meu Deus, essa bênção. Glória a Deus. Então, irmãos, nós que temos, né, Rio de Janeiro, que é um lugar pequeno relativamente, um estado pequeno, e nós moramos aqui, não conhecemos todos os lugares. Para você perceber a dimensão desta geografia, a dimensão deste mar, ou deste lago, e pela sua dimensão chamamos de mar. Isso me traz, irmãos, uma chama acesa no peito, para marcar para a nossa vida nessa noite. Eu quero profetizar isso na tua história, e eu quero que você tome posse disso na noite desse dia. Quando Deus me leva a trabalhar primeiramente a dimensão do lago de Genezaré, do mar da Galileia, e o milagre que o Senhor opera naquele lugar, isso traz para mim o seguinte: que quanto maior a dimensão, maior será o impacto do milagre que Ele vai fazer. Você pode falar para o seu irmão: quanto maior a dimensão, maior será o impacto do milagre que Ele vai fazer. Mas o Senhor confunde, irmãos, o entendimento do homem. A nossa natureza humana está preocupada com o impacto, e o Senhor está preocupado com a dimensão. O milagre vai começar a ser manifestado no momento inesperado, no local inesperado e no lugar inesperado. Onde seria possível acontecer algo dessa proporção? Dentro de um barco que está num lago muito grande, chamado de mar, anoitecendo, numa forte tempestade, e que tem um camarada deitado no fundo do barco, com um travesseirinho ainda, tranquilamente. É algo inesperado aos olhos dos homens. Mas para quem conhece o poder de Deus, a presença de Deus, vai conseguir discernir o impacto desse milagre. Eu queria discorrer para você aqui o processo que se dá nesse milagre. Jesus, ele sai de Cafarnaum e ele vai para Gadara. E em Cafarnaum, irmãos, ele passa o dia inteiro curando enfermos, expulsando demônios, gerando milagres, e o seu corpo estava extremamente cansado, porque ele é 100% homem e 100% Deus. Ele tinha necessidades humanas, ele tinha cansaço físico, ele tinha sono, e por sinal, este é o único texto da palavra em que nos narra que Jesus dormia. E olha que coisa interessante, irmãos, o cansaço era tanto a ponto de ele procurar um lugarzinho no final do barco, pegar um travesseirinho que provavelmente seria, né, o travesseiro que o comandante do barco utilizava para sentar e guiar o barco, né? Nesse dia, o comandante do barco sentou no puro, porque Jesus pegou o travesseirinho e foi deitar, irmãos. É assim que acontece comigo e contigo, né? É coisa maravilhosa. As irmãs aqui que fazem faxina para fora, e faxina dentro de casa, né, irmãos? Faxina é coisa mole. Quando chega a noite, tem gente que fala assim: pastor, eu prefiro tomar um banho e dormir, eu troco até sono pela comida. Tem hora que eu nem quero comer, tomar um banho e dormir direto, porque o cansaço é tanto. Ou sono gostoso ou sono do cansaço, né, irmãos? Que você não tem tempo nem de terminar a oração. Você fala: Senhor, na tua presença me coloco, tu foi arrebatado. Acorda no dia seguinte, despertador, que já tocou 5, 10, 15, 20, né? Só acontece com o pastor assim, né? Aleluia. Não é assim, irmãos? E é desse jeito que Jesus estava. Estava cansado, irmãos. Foi lá no final do barco. E nesse cansaço, os discípulos conversaram. E veio uma tempestade de repente. O texto vai dizer que de repente, mas existe uma ação climática
lógica dentro desse texto que vai justificar isso. E algo interessante para nós. Eu tenho aqui discípulos que são pescadores, estão acostumados a navegar pelo Mar da Galileia e com certeza sabiam disso. Pedro, Tiago, João, Marquinhos, no Mar da Galileia, eles cantam direto desde criança. Eles sabiam disso. Por quê? Porque o lago da Galileia, o Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, ele está a 213 metros abaixo do nível do mar. E é cercado de montanhas. E aí, todo momento tem tempestade do susto, com rajada de vento. Por quê? Porque as montanhas acumulam muitas nuvens. Então as camadas de ar gelado acumulado no alto das montanhas se encontram com as camadas de ar quente que vão evaporando, né, do lago. Choque de ar quente com ar frio, tempestade. E eu fico imaginando, irmãos, que Jesus manda todo mundo ir embora, despede a multidão, porque nós vamos atravessar, mas já está anoitecendo. Eu fico imaginando Pedro, Tiago e João pensando, né? Eu sei que pode vir tempestade em todo momento. Segundo os estudiosos, até hoje, barcos a motor potente evitam navegar em dias de chuva, quando começa a chover, de tamanha força do vento, tamanha força da tempestade. E Jesus manda a galera preparar o barquinho e vamos para Gadara. E é lá depois que vai acontecer a libertação daquele demoniado, gadareno. E no meio, irmão, dessa travessia, Marcos vai dizer que alguns da multidão pegaram alguns barquinhos e seguiram também a mar dentro. Mas quando a tempestade cai, e a primeira coisa que eu quero que você tenha é entendimento: quando a tempestade cai, você parece que está sozinho. Os outros barquinhos deram o jeito deles, que o texto vai se concentrar no barco em que Jesus estava. E aí eu quero que você entenda essa frase. Uma coisa é você saber o que pode acontecer, outra coisa é você ver acontecer. Uma coisa é você vivenciar o fato. E nós, irmãos, projetamos as tempestades como lutas da vida, não é assim? Uma coisa é você falar que vai orar pelo seu irmão, a luta que ele está passando. Outra coisa é você viver na pele a luta. Eu tenho uma frase do irmão Mandique, já é falecido, e ele falava muito bem essa frase, eu marquei para a minha vida inteira: só sabe a dor quem sente a dor. Eu não sei se os experientes na pesca dizer: eu avisei que ia chover, eu avisei que a tempestade, eu conheço esse território, eu conheço o mar, e o vento bateu, e aí eu caí dentro. Muitos ouviram que a tempestade era, sabiam da possibilidade, mas quando chegou, trouxe susto, trouxe espanto, trouxe medo. Isso é ruim? Não, é humano. Todo ser humano, segundo a ciência, tem medo da morte. Isso é a prova fiel da palavra que nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para a vida. Aleluia. Você pode falar para o seu irmão: você foi feito para a vida. Aleluia. E Deus entende a sua necessidade, Deus entende a sua fragilidade, Deus entende a sua humanidade. E Ele sabe que tem hora quando o vento sopra forte, quando a chuva vem, quando a tempestade é impetuosa, nós temos medo de naufragar. Mas o primeiro ensinamento, irmãos, que eu quero destacar nessa narrativa é que a tempestade, ela desvia o nosso olhar para aquilo que está acontecendo fora do barco, enquanto Jesus está querendo que nós coloquemos o nosso olhar para dentro do barco.
Diga para o Senhor, quando a tempestade se levantar, mantenha o seu olhar para dentro do barco. Mas a água vai ser jogada lá para dentro do barco. O vento vai soprar, vai trazer medo. A chuva vai ser torrencial. Mas ele está dormindo dentro do barco. E você precisa manter os seus olhos fitos em Jesus. Diga para o seu irmão, o segredo é se manter dentro do barco. Aleluia. É fácil, pastor, é fácil. A nossa vontade é pular, a nossa vontade é desesperar, a nossa vontade é agir pela nossa própria força, pela nossa própria vontade. A nossa realidade humana é impetuosa, é agir. Mas Deus está falando, não haja. Olha para dentro do barco. É um confronto, irmãos, para nós. A gente quer agir mesmo. A nossa humanidade quer agir. Você vai dar desculpa assim, mas Jesus não está falando nada. Ele não está fazendo nada. Há um silêncio. Eu só estou vendo a multidão. Eu só estou vendo a água entrando. Eu só estou vendo a tempestade aumentando. Eu só estou vendo o barco balançando. Eu acho que eu vou morrer. Eu acho que vou naufragar. Eu acho que vai dar tudo ruim. Mas ele continua dentro do barco. Se ele está em silêncio, se ainda não deu o sinal, mantenha a posição. Aleluia. É tempo de manter a posição, porque ele está dentro do barco. Diga para o seu irmão assim, não é fácil não, irmão. O silêncio e a tempestade serão os grandes obstáculos para você sair do lugar da bênção. Ainda tem quem diga, eu vou pular desse barco rápido, antes que ele naufrague. Muito obrigado, irmão. Uma é bênção, duas é vitória, né? Obrigadão, Deus abençoe. Não tem amigos que são assim? Entre aspas. Eu estou contigo, é bênção pura, aleluia, glória a Deus. Primeiro vento forte só, primeira chuva que cai, primeira água que vem. A frase que ele fala é essa: e vou picar a mula, vou sair do barco porque vai naufragar. Mas o amigo que você tem, que nunca vai pular do teu barco, você pode pular, mas ele não. É Jesus de Nazaré, ele está contigo. Você pode não estar vendo o agir dele, você pode não estar percebendo o agir dele, você não pode até estar vendo ele estar de pé, ele acordar, ele se levantar na proa do barco, mas ele está dentro do barco, e só pelo fato dele estar dentro do barco, ele diz para você hoje: aquieta tua alma. Aleluia. Não pula do barco, não mude a posição, não volte atrás, porque ele está contigo. Terceira coisa, o tempo dele agir é somente dele e não meu, não seu, é somente no tempo dele, é somente na hora dele, é somente no momento dele. O que eu preciso fazer? Obedecer, não sair da posição. Não vai morrer, não vai naufragar, não vai perecer, não vai afundar, porque ele está lá. Aleluia! É muito forte entender isso, irmãos, porque Deus, através do seu poder, confronta a nossa humanidade. No tempo certo ele vai agir. Aleluia! Às vezes, irmãos, tem pessoas que são até um tanto rebeldes e vão dizer assim: Deus não fez, eu vou meter o pé nele, vou largar Jesus, vou sair do barco. Ele não fez, não é esse momento, não é a minha hora, não é o meu querer, eu não quero mais. Mas é no tempo dele agir. Eu estava imaginando Jesus dentro do barco, dormindo com o travesseirinho, e o Senhor me trouxe à memória a experiência de Wesley com os moravianos, indo de navio da Inglaterra para os Estados Unidos. Veio uma forte tempestade também. Enquanto ele estava tremendo, literalmente, temendo a morte,
Os moravianos estavam adorando o Senhor. Os moravianos estavam exaltando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Ele pensando que o barco ia naufragar. Os moravianos estavam adorando a Deus. Segura estou nas tuas mãos, Senhor. A minha alma pertence a ti. Eu quero glorificar o teu nome. Isso é loucura aos olhos dos homens. Está tudo virado de cabeça para baixo. Eu estou diante da morte, mas eu continuo tendo força para levantar a minha voz e exaltar o nome do Senhor. É como Paulo e Silas na prisão, que perto da meia-noite, depois de estar com as costas lanhadas, estava numa prisão úmida, lá no calabouço, aonde nem luz do sol entrava direito, cheirava mal, era fedido, era úmido, era escuro, mas naquele ambiente que não era apropriado, eles decidiram exaltar ao Senhor. E quando começaram a exaltar o Senhor, as cadeias se quebraram naquele lugar. Um terremoto aconteceu ali. Há uma diferença muito grande quando eu decido manter o propósito diante da tempestade, diante da prisão, diante da adversidade. Ah, meu irmão, Deus responde com milagre. Aleluia! Quarta coisa que eu quero destacar nessa história bíblica: quem se mantém no barco, porque Jesus está lá, mesmo neste momento, dormindo, em silêncio, aparentando não estar, aparentando que tudo vai dar errado. Mas quem mesmo assim decide se manter no lugar onde a presença de Jesus está, vai ver ele se levantar e agir com poder e glória. Eu vou repetir para você: se você decidir estar no lugar onde Jesus está, mesmo que você ainda não consiga enxergar a manifestação dele, mas se você manter o propósito da obediência, te prepare, porque ele vai se levantar no meio do teu barco e você vai vivenciar o milagre que ele está para derramar sobre a tua história. Tem milagre de Deus sobre nós aqui nesta noite, aleluia. Ele está dentro do teu barco, ele está contigo. Ele às vezes está em silêncio, ele às vezes parece que está dormindo, mas ele te diz hoje: mantenha o propósito, mantenha a obediência, mantenha a fidelidade, porque quem é fiel para com ele vai experimentar a fidelidade dele também. Você pode levantar a sua mão direita onde você está, você pode tomar posse dessa palavra, você pode dizer: é comigo, Senhor, é comigo, Senhor, tu estás no meu barco. Oh, aleluia! Que ele te dê nessa hora a paciência para esperar o kairos dele chegar. Você está no tempo cronos, o tempo do homem, o tempo da nossa ansiedade, o tempo em que nós queremos que tudo aconteça ontem. Mas o Senhor te diz: olha aqui, eu te paro, eu te dou um stop hoje, para que você entenda que eu ajo contigo da maneira que eu quero, faço contigo como eu quero, porque um dia tu entregou a tua vida nas minhas mãos. Deixa eu lidar, tratar, cuidar da maneira que eu quero contigo. Eu passo e decanto, erecácia, nargácia. Recebe nesta noite que Deus está liberando para você, igreja. Ele está em silêncio, ele está dormindo, o travesseiro está sobre a sua cabeça, mas ele não vai deixar o teu barco naufragar, porque ele te garante. Pare de olhar para a tempestade, levantura e olhe para ele que está dentro do teu barco. Fala do seu irmão, ele está liberando sobre ti esta palavra profética. Aleluia, aleluia. Eu acho que ele não ouviu, tem profeta na casa aqui. Diga como profeta de Deus, declare isso. Ele está liberando sobre ti esta palavra profética. Fale. Oh, aleluia. É muito bom, irmãos,
esperar o tempo de Deus agir. É muito bom esperar o tempo de Deus derramar a promessa. É muito bom esperar para vivermos a promessa. Aleluia! Quem passa na prova não tendo propósito vai ficar firme de pé para ver Deus cumprir a promessa. Aleluia! Aleluia! E na hora que menos eles esperavam, alguns já estavam até entregando as pontas, alguns estavam até pensando: não, eu vou pular na água mesmo, porque é melhor que eu morro mais rápido do que morrer. Vamos conjecturar isso. E nessa hora, no auge da aflição, no auge da dor, no auge da angústia, quando todas as possibilidades já foram esgotadas, está entendendo? Quando tudo aos olhos do homem parecia ter sido feito, e aí falou: Jesus, entreguei porque não dá mais não. É nessa hora que ele se levanta da proa do barco. Está entendendo? É nessa hora do auge da nossa dor. Ele se levanta e diz: fica quieto, vento, acalma-te, mar. Aleluia! E eu não sei se você percebeu isso. O poder de Deus é tão lindo, irmãos, que o que Ele fala não precisa repetir para você acreditar. O que Ele fala, o que Ele decreta, o que Ele libera é tão poderoso que Ele só fala uma vez e acontece. Ele só fala uma vez e acontece. E aí você pode perguntar: mas pastor, por que na minha vida ainda não aconteceu? Sabe por quê? Porque quando Ele fala e você toma posse, aí acontece. O que Ele fala, fala. Todos nós temos promessas de Deus na nossa vida, né? Eu tenho. Vou levantar as duas mãos dos pés. Aleluia. Todos nós temos, irmãos. Mas a promessa vai se cumprir quando eu tomo posse daquilo que Ele liberou. Isso é entrega. Se eu entrego para Ele e toda hora estou batendo na porta, e aí? Já acordou? Travesseiro está acolchoado demais? Desperta, mestre! Tu não está preocupado se a gente vai morrer? Quando eu entrego, eu não pego de volta toda hora. Que Ele entrega. Quando você entrega a aliança no altar para sua esposa, você não pega no dia seguinte. Tio Rai e tia Márcia fizeram aqui hoje, né? Entregou, né, irmã Márcia? Entregou, tio Rai. É símbolo, é marca de amor, de compromisso e fidelidade. Quando eu entrego minha vida para Jesus, é símbolo, é marca de amor e fidelidade. Quando eu entrego meu caminho ao Senhor, quando eu confio nele e o mais Ele vai fazer, eu entrego. Aleluia! E essa entrega de todo o coração gera milagres sobre nós. Porque está escrito que a palavra dele é tão poderosa que não precisa repetir. Ele falou apenas uma vez e o vento obedeceu. O mar se acalmou, a tempestade se acalmou, porque não há ninguém que possa resistir à ordem do Mestre. Você pode levantar sua mão direita, você pode tomar posse disso. Agora não levanta assim, não levanta assim para receber em forma de concha. Eu quero dizer para que você nesta noite não tenha dúvida, continue crendo na promessa dele sobre ti, porque não vai faltar palavras para que você possa vivenciar o cumprimento da promessa. E eu declaro sobre ti hoje que ele está trazendo à tua memória a promessa que ele te fez lá atrás. E se você está pensando que ele esqueceu, se você está pensando que ele não lembra mais, ele está soprando
promessa de salvação que eu tenho para ela. Vai bastar uma palavra que os vistos vão cair por terra. Vai bastar uma palavra e o endemoniado será liberto. Vai bastar uma palavra e a cura acontecerá. Vai bastar uma palavra e o renovo vai chegar. Remanturicância. 38 palavras formaram a frase que Elias orou ao Senhor e fez o fogo cair e consumiu o holocausto diante do embate com os 450 profetas de Baal. Não há quem possa resistir à palavra do Eterno liberada. Não há quem possa resistir. Pegue na mão do teu irmão e declare isso para ele. Não há quem possa resistir o poder da palavra. Aleluia. O interessante, irmãos, que Jesus fala uma vez e a gente que recebe repete a alegria do milagre milhares de vezes. Aleluia, aleluia, eu estou curado, aleluia, aleluia, ele acalmou a tempestade, aleluia, aleluia, ele fez o paralítico andar, aleluia, aleluia, e você conta, e você conta, e você conta. Isso é lindo, irmãos. Isso é a alegria daquele que viu a promessa se cumprir. O texto vai encerrar dizendo que os discípulos ficaram aterrorizados, ou temerosos, espantados. O Almeida vai falar, citar duas vezes no texto aqui, vai citar duas vezes temor. Temor da tempestade e o temor do milagre sendo feito. Mas no original não é temor da mesma forma, não é ter medo. Na tempestade é medo, no milagre é surpresa. Você pode falar para o seu irmão assim: na tempestade eu tenho medo, mas no milagre eu tenho surpresa. Por isso que eles falam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu não estou falando, irmãos, da multidão que se encontrou com Jesus pregando. Eu estou falando de discípulos que comiam, bebiam, acordavam, dormiam durante 3 anos e meio do lado do Mestre. Eu estou falando de pessoas que tinham o privilégio de dormir encostado no peito do Mestre. E quando eu vejo o espanto, a surpresa desses discípulos, eu começo a imaginar: olha que coisa linda. Eu estou falando de gente que nunca viu o poder de Deus. Ele ficou o dia inteiro em Cafarnaum, curando, libertando, realizando milagres o dia inteiro. Que coisa linda! Você vê milagre atrás de milagre. O The Chosen está fazendo muito bem essa interpretação. Eu vi o capítulo 12 da segunda temporada, aleluia. Vou fazer propaganda aqui na Angel Studios. Pega a visão, hein, cara? Aleluia. E ele fala justamente isso. Pedro já estava conversando e tinha uma fila gigantesca. Todo mundo sai da tenda. Vamos aí procurar Jesus. Jesus morreu, é assim mesmo. Tanto, irmãos, que o Evangelho vai dizer que se todos os feitos de Jesus fossem escritos, não teria livro que pudesse computar um ministério tão impactante. Aí quando eu me deparo em discípulos que estão vivenciando isso, dizer: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Não me dá uma interrogação, vocês vão entender? Isso significa o seguinte: eu conheço Jesus que cura, que ressuscita, que traz vida, que traz visão aos olhos, que traz o paralítico a mobilidade de novo, mas eu nunca vi um Cristo que comanda as forças da natureza. É surpresa, e toda surpresa gera espanto. Aí eu quero profetizar para a tua vida: o que você já viu até agora na tua caminhada espiritual,
O que você vivenciou até agora não se compara àquilo que o Cristo ainda quer liberar sobre a tua história. E eu quero dizer que você, como eu, vamos ficar igual a esses discípulos. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Porque ele vai gerar surpresa dentro do meu barco. Ele vai gerar surpresa dentro do teu barco. Você entende isso? Talvez o teu barco hoje seja a tua casa, o teu barco hoje seja o teu local de trabalho, o teu barco hoje seja onde você serve, Senhor. Essa igreja, eu só sei de uma coisa: se você manter o propósito, você vai ser como esses discípulos que vão ver a profundidade da manifestação do poder de Yeshua. Quem é esse que fala, vento aquieta-te, tempestade acalma-te? Este é o Deus Todo-Poderoso, este é o Deus, o Yahvé, o Deus que está manifestando a sua glória sobre nós. E outra coisa que eu penso, irmãos, e eu vou caminhar para o fim, eu estou falando de discípulos judeus que conheciam a Bíblia, conheciam a Torá, conheciam a palavra de Moisés, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, conhecia pela tradição, pelo estudo, pelos pais que ensinavam em casa, participando das festas judaicas, tradicionais até os tempos de Jesus. E quando eles veem Jesus falando, vento aquieta-te, acalma-te, eles podiam dizer assim: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Este é o Senhor. Por quê? Porque Gênesis capítulo 1 vai dizer: no princípio o Senhor estava lá, o Espírito Santo com Deus, fazendo o homem conforme a imagem e semelhança, trazendo luz, trazendo separação entre águas e terras, criando a fauna, criando a flora, criando a beleza do universo. E ele, quando vê o Senhor Jesus administrando, ordenando a natureza, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Aleluia! Coisa linda, irmãos. Verdadeiramente ele está aqui encarnado, mas ele estava lá. Aleluia! E como ele estava lá, naquele barquinho, ele também está aqui, através do Espírito Santo. Diga ao seu irmão: ele está no teu barco. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Aleluia! Queria convidar a nossa irmã Natália, Vitória, rapidinho. Para a bênção. Aleluia. Convido você a fechar os seus olhos nessa hora. Às vezes, irmãos, a tempestade, as forças externas querem nos tirar da visão, tirar do propósito, tirar do barco. Mas maior é aquele que está contigo dentro do barco. Se você nesta noite receber no seu coração esta certeza de que Jesus está contigo, eu convido você a vir até o altar do Senhor. Eu quero orar por você, eu quero ministrar sobre a sua vida, juntamente com o ministério de intercessão, declarando sobre a tua vida a força, a graça, a autoridade, para que você, como Jesus, suporte as tempestades e desafios da vida e permaneça firme nele. E se há alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, ou renovar a sua aliança com Ele, Ele está dizendo: se você me chamar, eu vou entrar dentro do seu barco. Chama Ele para o teu barco hoje. Chama Ele para a tua vida. Chama Ele para a tua história. Mas, Senhor, eu estou todo quebrado. Está tudo ruim. Mas é assim que Ele quer. Nós que estamos aqui não somos perfeitos, irmãos. É só porque nós somos pastores, líderes, somos perfeitos? Não. Tem hora que a nossa carne grita, tem hora que a gente quer pular do barco, mas a presença dele que nos sustenta.
Palestina canta. Glória a Deus, amados, que o Espírito Santo tenha falado ao coração de cada um de vocês através da ministração da sua palavra, que você possa nos ajudar a continuar proclamando as boas novas de salvação através do YouTube. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva lá, ative as notificações e compartilhe esse vídeo, que a mão do Senhor nos leve a lugares altos e que possamos juntos proclamar que Jesus Cristo vive e que Ele reina em nossos corações e em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Graça e paz.